Olá, caríssima aluna, caríssimo aluno, saudações. Sou a professora Fernanda Tartucci e vou trabalhar com vocês um tema muito importante que diz respeito a aspectos procedimentais da ação de alimentos. O tema é muito rico e, por isso, propus uma divisão em duas aulas de 30 minutos para a gente poder recortar bem e ter uma percepção de como pode funcionar, né? Qual é a melhor opção em termos de compreensão desse assunto. Na primeira parte, nós vamos trabalhar a situação que envolve os alimentos, né, na parte procedimental, na ideia da interação com a Lei 547868. Posso falar um pouco dessa importância do tema, que tem tantas bases normativas. A ideia é que a gente vá nessa aula 1, na primeira aula de 30 minutos, até a análise dos alimentos gravídicos, que são bastante interessantes e polêmicos, e na aula 2 a gente possa trabalhar alguns aspectos procedimentais ligados à prova, a ideia de conseguir demonstrar qual é a possibilidade do alimentante é muito dura. Por isso, então, é muito importante que a gente tenha clareza sobre como pode funcionar bem esta parte, ok? Vamos então ao material. Eu preparei aqui um material visual para que a gente possa ter essa percepção. Vamos lá, eu vou então compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, aqui então está o nosso tema, né? Ação de alimentos pelo rito especial. E eu quero começar justamente trabalhando com vocês essa noção dessa importância do crédito alimentar. Ele tem ampla previsão. Ele está previsto na Constituição Federal, ele está previsto em lei específica, a Lei 547868, vamos trabalhá-la, é uma lei muito interessante. Ele tem previsão no CPC, esse crédito, né, formas de recebimento. Lembrando, né, que a prisão fala, a Constituição Federal fala em prisão, né? A prisão prevista para um crédito civil, vamos falar sobre isso na aula sobre execução, né? Então, as nossas duas primeiras aulas serão focadas justamente nesse procedimento especial, e a ideia é que eu ainda tenho uma ação, na verdade, uma aula para debater com vocês, ação revisional e também ação exoneраtória de alimentos, e finalmente numa quarta aula, né, para a gente conseguir recortar aqui o assunto de uma forma adequada, vamos falar sobre cumprimento de sentença e execução de alimentos que viabilizem a prisão. Então, realmente, prisão não é pouca coisa, a gente tem só essa exceção no sistema, né, uma situação de responsabilização que gere a situação de prisão na área civil, só mesmo a que diz respeito ao inadimplemento da obrigação alimentar. Puxa, mas então por que tanto privilégio? E essa é a pergunta que eu faço aqui. Por que um tratamento tão privilegiado? Será que tem um nexo com a dignidade humana? Será que tem a ver com a urgência e ou com a solidariedade? Na verdade, esses são os valores por trás dos alimentos. Pensem na árdua situação de alguém que, necessitado, precisa de ajuda de outrem para sobreviver. Não basta sobreviver, você tem que viver com dignidade, você tem que ter um mínimo existencial. Então, uma vez eu vi uma notícia na mídia jurídica, e a notícia era mais ou menos assim: filha de 26 anos recebe pensão alimentícia do pai por ordem judicial. Puxa, 26 anos, né? Qual é a história? Aí eu abria, né, o link e via lá. Era uma menina que tinha problemas, menina não, uma mulher, né? Mas que ela tinha cabeça de menina, ela tinha uma deficiência mental que, portanto, gerava um atraso intelectual. Ela vivia com a mãe que faleceu e ela acabou em situação de rua, né? Então, estavam aí discutindo a situação do abrigo e a Defensoria Pública foi atuar por ela e, nesse caso, né, localizou o pai e o pai foi acionado para pagar alimentos para essa filha. Já não é tão estranho, né? Ela tem 26 anos, mas vejam, tem um nexo com a dignidade? Sim, ela precisa de um mínimo existencial para viver. Tem a ver com urgência? Certamente, ela chegou no limite, no extremo. E com a solidariedade? Absolutamente também. Ele é pai, ele precisa contribuir. É até um pouco triste que precise, né, o sistema jurídico reforçar esse dever de contribuição, que precise a norma dizer, olha, você precisa ser solidário com a sua filha, você tem um vínculo biológico com ela, enfim. E também, mais triste ainda, que precisa a Defensoria Pública tomar frente para poder dar voz para essa pessoa. E aí ainda o Poder Judiciário ter que dizer isso, mas essa é a realidade, né? Então, essa é uma situação que temos que verificar. De qualquer maneira, esse reconhecimento desses valores por trás de tudo isso é muito importante, porque parece em alguns momentos que o sistema jurídico prioriza a urgência em detrimento dos outros valores, mas todos eles precisam ser contemplados. Eu digo isso de priorizar, por exemplo, em relação à execução de alimentos, né? Na situação da execução de alimentos, muitas vezes a gente tem essa percepção de que parece que o legislador só pensa
na situação das mais urgentes, né? Então você tem uma situação de que só permite prisão o crédito alimentar não pago referente aos 3 meses mais recentes. Poxa, mas e a dignidade e a solidariedade estão presentes ainda, né? Mas a ideia do sistema é, em alguns momentos, priorizar um ou outro valor. Tudo bem? Enfim, são escolhas legislativas, até acho que algumas delas são questionáveis também, né? Mas é o que temos por enquanto. Então, eu vou voltar para o nosso material. Eu quero voltar a trabalhar com vocês esse assunto, né, em outra oportunidade. Mas, por enquanto, vamos só lembrar desse breve conceito. A ideia dos alimentos é que eles configurem essas prestações destinadas ao cotidiano das pessoas, né? A atender essas suas premências do dia a dia. Então, claro, né? A gente hoje vai trabalhar no aspecto processual, mas só para a gente se situar aqui, o que a gente está discutindo? Essas prestações ou essas pensões que vão contribuir para que as pessoas no seu dia a dia consigam atender suas necessidades. Esse é o cerne. Por isso, esse tratamento tão privilegiado, né? Nós estamos falando aqui realmente de algo muito sensível. E aí, é, a gente tem uma lei, a Lei 5.47868, que é bem caprichada, né? Ela cuida do assunto de uma forma muito interessante. Mas antes de chegar na lei, que já vai trabalhar o procedimento, eu quero destacar a importância de tentar extrajudicialmente, de tentar negociar. Então, nesse slide, né, nessa imagem, eu quero começar a discutir com vocês, né, esse ponto. Em disputas sobre alimentos, é importante, primeiro, promover a comunicação direta entre as pessoas envolvidas para a explanação sobre necessidades e possibilidades, numa tentativa de negociação direta. Muito bem? Sei que isso é difícil, professora, mas veja, se aquele pai já sinalizou que não quer, que se recusa, sei que é difícil. Muitas vezes as pessoas sentem que é humilhante ter que pedir, sentem que não é justo ter que passar por isso, e talvez não seja mesmo, né? Talvez seja uma situação limite triste demais para ser encarada, mas a verdade é que precisa ser feito, né? Você tem a necessidade de que as pessoas tenham consciência. Então, talvez numa primeira conversa tenha sido muito ruim a abordagem, as pessoas não tenham se entendido, e aí, quando a gente, como advogado, é procurado, fala, ih, nem adianta falar com ele não tem a menor condição, ele foi hostil comigo. E aí, assim, com todo respeito à negociação que a pessoa tentou ter, e é isso, negociar é difícil, né? O timing para negociar, o jeito de falar, o contexto, tudo isso faz diferença. Nós, como advogados, quando a gente entra nesse circuito, a gente fala, olha, eu entendo você fez uma tentativa, que bom que você tentou, mas é meu dever como advogada verificar se agora, nesse novo contexto, nesse novo momento, existe uma possibilidade. Será que ele sabe que a criança está necessitada, que a criança não tem essas condições? Por que é importante isso? Porque como a história vai evoluindo, pode ser que, em algum momento, a pessoa caia em si. Mas para isso, a ponte da comunicação, a ponte do diálogo tem que estar em pé, né? Porque mesmo que a pessoa caia em si, se ela não fala com a outra, ela não é provocada pela outra, num bom sentido de decidir isso, a situação acaba ficando realmente inviável. Então, ninguém falou que é fácil, né? A gente está sempre num cenário difícil quando a gente tem disputas, especialmente de valores sensíveis, mas a ideia é tentar essa comunicação direta. Muito bem? Que já disse, não é simples, né? Mas o papel da advocacia, enfim, de quem está pensando numa gestão adequada de conflitos, é tentar fazer isso acontecer da melhor forma, né? Que o atendimento dos interesses da pessoa sejam realmente atendidos. Agora, veja, pode ser que essa tentativa não seja exitosa, não gere nada. Então, eu coloquei aqui uma segunda opção. Sendo inviável a conversa, é possível a atuação de um terceiro imparcial para facilitar a comunicação, um mediador ou um conciliador? Como é que isso pode acontecer? Então, isso também é interessante, né? Em alguns cenários, você fala, puxa, eles não conseguem conversar direito. Será que com a presença de um mediador, de um conciliador, isso não pode funcionar de uma forma mais interessante? E eu vou contar um exemplo, um caso, né, em que eu atuei. Eu sou advogada na ciência judiciária, né, no Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é uma associação de alunos e ex-alunos da Faculdade de Direito da USP, aqui na capital paulista. E a gente atende, né, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. E a gente recebeu um caso sensível, era uma jovem de 15 anos que tinha ficado grávida do namorado de 18, e até nem foi ela que nos procurou, né? Foi a avó dela, que é quem cuidava dela, muito chateada, dizendo que o rapaz era um bom menino e que
Na verdade, ela se assustou. Quando ele soube que ia ser pai, ele saiu correndo e eles não se falavam mais. E, e a avó tá muito, muito sentida, muito chateada por aquela situação. E claro, ia precisar de ajuda, né? É, justamente para fazer frente ao bebezinho que chegaria. A avó, inclusive, era uma pessoa idosa com uma deficiência visual, enfim, um caso bem sensível. E aí a gente tentou entrar em contato com ele, não conseguiu, ele também não tinha advogado. E aí a gente encaminhou para o setor de mediação, a gente tem lá um encaminhamento para mediação. Então, eles foram para a sessão de mediação sem advogados, os dois, porque na verdade não era ainda, era uma conversa que precisava ser tida. E aí esse jovem falou que ele ficou muito impactado porque ele nunca imaginou que ele podia ser pai, ele não estava preparado para isso, mas que passou esse tempo e ele tinha pensado que ele estava fazendo igual o pai dele fez com ele, né? Que o pai dele também abandonou a mãe. E depois que ele pensou nisso, ele ficou com o coração partido e ele queria mesmo conversar, né, para poder acertar, e que ele ia tentar arrumar um emprego como pintor e ele ia tentar, enfim, de alguma maneira fazer frente, pagar tudo que ele pudesse para o filho. Então, foi um caso bem peculiar, né? Porque realmente o tempo passou, ele mesmo caiu em si, né? A mediação foi essa oportunidade que ele teve de verbalizar, e aí ele queria, inclusive, ele queria combinar, né? Que ele ia ganhar um salário mínimo como pintor, ele queria entregar tudo para a criança, né? Depois que eles conversaram, não, tudo bem, a gente entendeu a sua intenção, mas assim, também entregar 100%, isso não é sustentável. Aí então entrou o prisma jurídico para eles negociarem, combinarem, mas assim, o resgate da comunicação foi essencial e é isso que a mediação vai promover, essa possibilidade. Claro, gente, nos casos em que isso é viável, né? Nos casos em que existe essa boa vontade, nos casos em que as pessoas estão dedicadas mesmo a fazer isso acontecer. Muito bem? Ninguém falou que é fácil, ok? Mas o nosso papel é justamente tentar. Bom, então vamos lá. Sendo infrutífera a tentativa de comunicação e ou o alcance do consenso, aí a parte vai precisar intentar uma medida judicial para definição do pleito alimentar, né? Nesse caso, então, aqui, a gente vai ter que olhar qual é o procedimento, né? E aí a gente vai ter aqui, coloquei a foto de uma magistrada, né, nessa imagem, para tentar definir, né? E então vamos tentar olhar para esse aspecto ligado aqui ao procedimento, né? Essa é a nossa proposta, então. Qual procedimento deve seguir a ação de alimentos? Houve uma mudança no cenário do CPC de 2015? Então, primeiro vamos lembrar, a gente está na definição da obrigação alimentar, a gente está ainda na primeira fase, nós não estamos falando da execução ou do cumprimento de sentença, está ainda tentando chegar na sentença. Em relação à sentença, houve bastante mudança, mas aqui não, pensem, nós não estamos falando de execução de alimentos, estamos falando de ação de alimentos, ok? E aí, como é que o código trabalha isso? O tema aparece tangencialmente no novo CPC, lá na parte especial, no título 3, foi aberto aqui, né, um capítulo 10 para as ações de família. Então, pela primeira vez, dentro dos procedimentos especiais, está contemplado realmente aqui, né, um setor, vamos dizer assim, um capítulo para tratar das ações de família. E o primeiro artigo desse setor, né, desse capítulo, diz: as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Já perceberam que os alimentos não estão aqui, né? Onde é que estão? Onde é que estão os alimentos? No parágrafo único, que diz: a ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, às disposições deste capítulo. Portanto, nós continuamos com a lei específica, continuamos com a Lei 547868, ok? É interessante continuar com a lei de alimentos? Eu pessoalmente acho que sim, acho que ela é uma lei boa, apesar de ser de 1968, algumas pessoas criticarem que seria uma lei velha, eu não entendo que ela é velha, ainda sempre brinco com isso, né? Se ela for velha, para quem acha que 68 é um ano que gera situações, pessoas e ou leis velhas, eu me lembro sempre do Sérgio Reis, lembram daquela música, Panela Velha que faz comida boa? Eu acho que é uma boa música e eu acho que a lei de alimentos é uma boa lei. Apesar, claro, de estar um pouquinho desatualizada em relação
ao novo regime, ela só fala em conciliação, ela não fala em mediação, ela remete a alguns artigos do CPC, mas aí o CPC mesmo já revogou, né? O CPC de 2015 revogou. Eu acho que ela é uma lei boa. E quando o CPC entrou em vigor, que estava tudo bem ainda incipiente, foi um alívio saber que a lei de alimentos continuava rígida. Embora, de novo, ela ainda tem uma estrutura de concentração em audiência que merece ser revista, mas aos poucos, né, o próprio judiciário já vai tentando reorganizar essa dinâmica. Então, continuamos com a lei 547868, uma lei boa, uma lei interessante, apesar de ter algumas críticas, né? Eu me lembro de ler um artigo da Maria Berenice Dias criticando, dizendo, poxa, por que o CPC já não descartou logo essa lei, né? Ela fez uma crítica fundada, claro, né, por um certo prisma, e ela foi criticando. Acho que vocês encontram isso na internet, colocar Maria Berenice Dias, Lei Alimentos, novo CPC, talvez vocês encontrem facilmente. E ela vai criticando nos pontos que ela acha que não são tão interessantes. Mas aqui eu abro uma respeitosa divergência, porque eu acho que a lei funciona, né? Ela, claro, poderia ser aprimorada, a gente precisa de algumas adaptações interpretativas, mas no geral ela atende, ela entrega, vamos dizer assim, né, uma certa clareza na definição da obrigação alimentar. Pelo menos uma clareza no caminho procedimental, né? E eu vou mostrar para vocês que ela tem boas regras também, ok? Bom, então vou voltar aqui para o nosso material. Vamos destacar um pouquinho essa questão procedimental, né? Que é uma questão sensível. Primeiro, diz a lei 547868. A ação de alimentos é de rito especial, independente de prévia distribuição e de anterior concessão do benefício de gratuidade. Então, a lei já destaca, né, que você não vai ter muito rigor, essa história de prévia distribuição, anterior concessão de gratuidade, é um pouco antigo, né? Porque, na verdade, tem que distribuir uma ação, mas enfim. De qualquer maneira, a ideia é que você não precise ter muitos requisitos que vão impedir. E a pessoa também não precisa ficar exigindo ou pleiteando e tendo deferida a gratuidade. Então, aqui dessa parte, vamos ficar com essa primeira frase. A ação de alimentos é de rito especial. E aí, à luz dessa classificação, existe uma diferença entre os alimentos concedidos em sentença, após uma cognição exauriente, que a gente chama de alimentos definitivos, e os alimentos concedidos liminarmente após cognição sumária, que vão aqui ser chamados de alimentos provisórios. Muito bem? Então, vou explicar um pouco isso. Quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente pensa, bom, pensão alimentícia é aquela que é fixada, né, à luz, a gente vai verificar do binômio possibilidade, necessidade, e aí, como é que funciona essa fixação, né, como é que a gente vai ter essa determinação? Por um longo caminho probatório, vamos falar disso depois, mas geralmente, logo de início, a pessoa já precisa receber alimentos, né? Porque ela não pode esperar todo o contraditório, ampla defesa, a cognição exauriente, né? Cognição, pensa isso, cognição, esse conhecimento dilatado, cheio de caminhos e detalhes que o Poder Judiciário finalmente, após uma análise, vai ser apto a revelar. Então, os alimentos provisórios vão ser justamente fixados liminarmente. Pense em liminar como medida concedida no início do processamento. Então, isso é muito importante para a eficiência do recebimento do crédito alimentar. Não dá para receber esse crédito daqui a meses, anos, sem um prejuízo gravíssimo para as pessoas. Então, nesse ponto, a lei andou bem, né? E a lei, ela trabalha esse assunto de uma forma interessante. Então, vejam que ela trabalha isso logo no início, né? E aí, como é que isso impacta no procedimento? Existe uma prova pré-constituída do vínculo que justifica a obrigação alimentar? Por exemplo, o filho já foi reconhecido pelo pai? Sim. Ah, então aplica-se a Lei 547868, com possível liminar. Vamos ver o artigo, né? Antes de ver o artigo, não é só para a gente fazer essa lista desses vínculos. Então, a gente pode dizer que a ação de alimentos vai seguir o rito da lei, o rito especial, portanto, se houver uma prova pré-constituída dessa obrigação, em termos de parentesco, tutela, matrimônio, pacto de união estável firmado pelos companheiros, ou uma sentença, por exemplo, como a que declara união estável. Tudo bem? Então, havendo esse vínculo, ótimo, né? Esse credor vai se dirigir ao juiz competente, vai se qualificar, vai expor suas necessidades e provar apenas o parentesco ou a obrigação alimentar do devedor. Portanto, né, já se pressupõe, se essa pessoa tem um desses vínculos, né? Então, ela tem parentesco, né, nos casos em que a lei permite alimentos, claro, tutela, matrimônio, já existe o dever de solidariedade. Então, ela já é credora e ela, portanto, pode sim ir, né, atrás. E aí, vejam, tá logo aqui na lei, ao despachar o pedido,
o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Aí sim, nós vamos ter um cenário diferente, mas é raro, hein? Acho que na minha experiência advocatícia aí, que já tem aí quase 2 décadas, já passou de 2 décadas, gente, é melhor não comentar, né? Na minha experiência advocatícia, nunca vi um credor dizer, também não quero os alimentos, estou pedindo alimentos, mas não quero liminar dos provisórios porque não quero, né? Quando a mulher dá conta da bronca sozinha, o que ela faz, né? Ela simplesmente nem demanda, ela nem pede alimentos. Fala, não, eu vou dar conta da bronca sozinha, não quero que ele jogue na cara, não quero que ele faça nada, enfim. Então aí é um outro cenário, aí é um outro jeito de lidar com a situação. Muito bem? Bom, vou voltar aqui para a tela, o tempo voa, né? O tempo está passando aqui, daqui a pouquinho, nosso tempo já passou. Então, essa é a primeira classificação importante, né? E aí, isso vai impactar também na situação dos alimentos gravídicos, que também vão ser alimentos provisórios, né? Pense nessa situação. Convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando necessidades da parte autora e possibilidades da parte ré. Então, o que é que o legislador fez aqui? Né? Sabedor da dificuldade que é ter prova da paternidade, essa lei 11.804 revela essa preocupação. Ela disse, bastam indícios, basta que haja esta demonstração mínima de subsídios, mínima de elementos, para que as pessoas consigam, deveriam conseguir, né? Para que as pessoas façam jus aos alimentos gravídicos. Então, os alimentos gravídicos também são considerados alimentos provisórios, porque pensem até na ideia, né? Qual é a proposta dos alimentos gravídicos? A mãe está em fusão, fusionada com o bebê. Então, durante a gestação, enquanto os dois estão nessa fusão, né? O filho precisa dos alimentos. Então, havendo indícios de que o indivíduo possa ser o pai, ele será instado a pagar esses alimentos provisórios. Após o nascimento com vida, aí sim, os alimentos serão convertidos para a criança. E aí o processo seguirá rumo à definição, né, dos alimentos definitivos. Muito bem. Bom, o nosso tempo dessa nossa primeira aula já acabou. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre os alimentos gravídicos para a gente poder analisar. Afinal, o que é indício suficiente para que um magistrado, a magistrada, decida favoravelmente e fixe esses alimentos gravídicos? Porque indício é um tema e tanto, né? Será que é fácil chegar a essa definição? Será que é polêmico? Então, vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, por enquanto é isso, finalizamos por aqui. Então, até a próxima.